O Senhor Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos tendo um encontro com a verdade quando lemos a Bíblia. Vamos pedir a direção antes de nós lermos aqui Isaías capítulo 8. Meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Mais uma vez, nós vamos ter o privilégio de ouvir a tua voz através da tua palavra. Que assim como o Senhor escolheu a Isaías para um propósito, o teu propósito assim também, meu Deus, venhamos estar incluídos nos teus planos, propósitos e que a tua vontade prevaleça em nós. Amém. Isaías, então, capítulo 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo, escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, apresurou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, alegrou-se em Rezim e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará Judá inundando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho com ele, será frustrado. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. O comentário diz: sereis quebrantados. Apesar de profetizar a destruição, Isaías confiava na justiça divina e cria que de alguma forma sua nação seria restaurada. De igual modo, ainda que o mal se levante e planeje armadilhas contra os filhos do Altíssimo, todos os seus propósitos serão frustrados. O Eterno está com aqueles cuja fé é intrépida. Estes, mesmos que passem por grandes lutas e tribulações, não se rendem, mas confiam na promessa de que o Senhor está com os seus em toda e qualquer situação. Essa confiança que faz o justo viver pela fé, faz ele caminhar pela fé, depender de Deus, depender da sua palavra, e ele vê o milagre sobrenatural acontecer. Agora o 11. Porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo. Antes, vamos ler o comentário do 11. Mão forte. O Altíssimo advertiu Isaías a não se juntar ao povo e a Acaz, que ia buscar a ajuda do rei da Síria. O profeta sabia que os conselhos divinos não seriam suficientes para convencê-los a não darem aquele passo errado, somente por mão forte. Judá se renderia à voz do Todo-Poderoso posteriormente, depois que viesse o sofrimento. Seguindo para o 12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. O comentário diz santuário ou pedra de tropeço. A palavra santuário aparece descrita nas Escrituras se referindo normalmente ao tabernáculo e ao templo, pois ela designa um lugar sagrado. Porém,
O sentido espiritual do vocabulário é mais amplo e significa que Deus é o verdadeiro refúgio e fortaleza para o homem. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Continuando no comentário, isso mostra que para aqueles que obedecem e temem ao Senhor, ele será um santuário, uma torre forte, isto é, ele dará segurança e socorro contra as investidas malignas. Já a expressão pedra de tropeço se refere a um obstáculo no qual alguém colide e se fere. Esse termo é enfaticamente aplicado à rejeição sofrida por Jesus como Messias. 1 Pedro 2, versículo 8, diz assim: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E finalizando o comentário do bispo, isso significa que para os que o rejeitam, ele será a pedra na qual tropeçarão e cairão. Então a palavra de Deus, ela é uma semente, a divina semente, deve ser acompanhada de obediência. Em outras palavras, regada com obediência. Então quando nós recebemos a palavra, ela é uma semente divina plantada no nosso coração, mas ela precisa ser regada com a nossa obediência, para que ela produza frutos. É isso que a palavra de Deus determina. Seguindo agora o texto para o 15. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. O comentário do versículo 18, os filhos que me deu o Senhor, os filhos de Isaías, receberam nomes que possuíam significados proféticos. Um se chama Sear-Jazube, que quer dizer um resto volverá, isto é, Judá seria levado ao cativeiro assírio, mas um remanescente sobreviveria. O outro foi chamado de Maer-Salal-Hasbaz, que significa apressando-se ao despojo, apressurou-se à pressa. Este nome revelava que o Senhor traria rapidamente o juízo sobre Israel, Judá e Síria. O Altíssimo determinou aqueles nomes porque eles carregavam uma mensagem espiritual ao povo. Agora o versículo 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? O comentário diz: a favor dos vivos se consultará aos mortos? O povo se desviou do Senhor e seguiu os costumes das nações vizinhas, como a necromância. Além das escrituras proibirem tal prática por ser um desprezo ao Altíssimo, vale a pena conferir Levíticos 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Então, ele vê isso, né? A necromancia, também o horóscopo, essas coisas de adivinhação do futuro, como uma prostituição. É a pessoa que não confia literalmente em Deus. Vamos conferir em Deuteronômio 18, 10 e 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Eu acho que esse tipo de adivinhações, ela está impedindo Deus de agir, porque é como se, por exemplo, meu destino, meu futuro já estivesse pré-determinado, com destruições, com coisas ruins, com coisas boas também, uma mistura toda. Eu creio num Deus que tem o melhor para mim. Ainda que eu enfrente lutas, mas vem dele para mim, para que me corrija, para que me salve. Porque o objetivo final de Deus é me salvar, salvar minha alma.
Agora, esse negócio de adivinhar o futuro, eu tô por fora. E, aliás, tô fora, melhor dizendo. Continuando o texto do bispo, diz assim: elas ainda promovem o raciocínio quanto à ineficácia dessa prática maligna. Afinal, como pode os vivos procurarem auxílio de supostos espíritos de mortos? No entanto, na ânsia de descobrir o futuro, muitos se deixam enganar com consultas a forças espirituais que se passam por espíritos de pessoas mortas ou por adivinhos. A fé e a inteligência, porém, nos levam a consultar somente a palavra de Deus para sabermos qual é a sua perfeita vontade para a nossa vida. Ao obedecermos a ela, temos sabedoria para tomar decisões que nos trarão um futuro seguro e feliz. Talvez muitas pessoas possam usar como desculpa Deus revelando para elas, mas está lá no livro de Hebreus que Deus falou por muitas vezes por visões, sonhos no passado, mas hoje ele fala através do Senhor Jesus. E ele vai usar a palavra dele, então não caia nessa. No 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurradas para as trevas. O comentário diz: empurrados para as trevas. O mundo viveria dias de tanta angústia e escuridão que seus moradores desejariam morrer. É isso que temos presenciado nos dias atuais. Pessoas totalmente desesperançadas, aflitas e sem direção. O desespero é tão grande que muitos pensam que o suicídio é a única saída. Mas tirar a própria vida não finda o sofrimento, e sim conduz a alma a tormentos terríveis e eternos. No entanto, aqueles que buscam o Senhor encontrarão a luz e as trevas não terão mais domínio sobre a sua vida. Deus tentou de todas as formas falar com aquelas pessoas para que elas pudessem despertar ao menos para a fé e voltar-se para Deus. Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer. E assim como o profeta vem determinando que vai vir dor, vai vir sofrimento, vai acontecer. Agora, nós vamos entrar no livro de Amós, capítulo 1. Ele também faz parte do mesmo período que nós estamos lendo aqui de Isaías e também dos reis, de Israel. No versículo 1, ele diz: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel nos dias de Urias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dos 2 anos antes do terremoto. O comentário diz: Amós nasceu em Tecoa, pequena aldeia do território de Judá, Reino do Sul, entre 760 e 755 a.C. Ele foi chamado por Deus para levar uma advertência final a Israel, Reino do Norte. O profeta saiu do anonimato, pois vivia do trabalho humilde do campo, para se tornar um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra ao seu povo. Por esse motivo, em seu discurso, ele usava a mesma linguagem dos habitantes. Além disso, Amós conhecia bem o sofrimento dos mais fracos e a maldade dos ricos, uma vez que ele, por ser um simples agricultor e cuidador de rebanhos, também sofria a mesma opressão que os mais frágeis. Naquela época, o Altíssimo havia estabelecido Israel economicamente, mas em vez de glorificá-lo pelas dádivas recebidas, o povo virou as costas e se perdeu em meio à abundância. A avareza provocou uma desigualdade social muito grande, de modo que as riquezas foram monopolizadas por poucos. Dessa forma, a idolatria e as injustiças cometidas pelos sacerdotes, governantes, magistrados e ricos se tornaram a causa da repreensão e do julgamento de Deus a Israel. Então, olha só, Deus mandou Isaías, Deus agora está mandando Amós, tudo de um meio para poder tentar recuperar aquele povo. Então hoje a gente vê desgraças, destruição, morte, os problemas naturais, a natureza se voltando contra o homem, e tudo isso
tem um significado, né? Deus está tentando chamar a atenção do ser humano para se voltar para Ele. Nós estamos vivendo, eu creio, nos últimos dias. No 2, ele disse: o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores prantearão e secar-se-ão o cume do Carmelo. O comentário diz: o Senhor bramará de Sião, expressa o juízo iminente de Deus. Apesar de o povo de Israel cumprir alguns rituais religiosos, não andava em retidão com o Todo-Poderoso. Ao contrário, vivia no pecado, abusando da sua bondade e da sua longanimidade. Mesmo andando em desacordo com as Escrituras, as pessoas achavam que desfrutavam de comunhão e de paz com o Altíssimo. Elas desconsideravam os outros atributos divinos, como a justiça e a ira, que se manifestam para julgar a impiedade. A revelação da voz de Deus bramando denota a maneira severa e aterradora como se executaria o julgamento. O Senhor vinha falando ao seu povo de forma pacífica e suave, mas era ignorado. Porém, ao erguer a sua voz, todos, inevitavelmente, teriam que ouvi-lo. Não despreze a instrução e a disciplina sagrada, pois são elas que colocam a alma em segurança. Continuando no texto, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. O comentário diz: por 3 transgressões e por 4. Essa expressão foi enfatizada 8 vezes por Amós às nações. Foi a maneira encontrada por ele para dizer que os pecados a serem julgados eram numerosos e inaceitáveis. Deus dá àqueles que é rebelde a sua direção muitas vezes oportunidades de arrependimento, uma vez que ele não tem prazer na morte do pecador. Antes, o seu desejo é que este se volte à sua palavra, a fim de que obtenha a salvação da alma. As 8 nações culpadas provocaram tanta indignação no Senhor devido às suas transgressões que atraíram para si o juízo divino. Assim ocorre com aqueles que conhecem a verdade e a ignoram, sabem como devem proceder, mas preferem permanecer na desobediência e trazer sobre si a destruição eterna. Então, aqui a gente vê o esforço, né, de Deus, dos homens de Deus, em alertar aquelas pessoas. Imagine hoje os pastores também tentando alertar o povo com respeito ao final dos tempos, para que elas se consertem, se voltem para Deus, mas elas preferem continuar mergulhadas no espírito desse mundo. No 4. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém, e ao que tem o cedro do Ben-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para o entregarem a Edom. O comentário diz: levaram em cativeiro todos os cativos. Os filisteus são acusados de ser brutais com as pessoas. Eles invadiam casas e pequenas aldeias e capturavam os moradores para comercializá-los como escravo. Nas invasões ninguém era poupado, até mesmo idosos, mulheres e crianças padeciam em suas mãos. Veja que a maioria das transgressões do homem está relacionada à avareza, ao orgulho e à lascívia. Por causa desses sentimentos, uma série de atrocidades são cometidas. O Altíssimo não desconsidera nenhum mal que o homem comete contra o seu próximo. Pelo contrário, as Escrituras registram várias nações que foram destruídas por desprezarem a vida humana e impor sofrimento aos mais frágeis. O ser humano foi feito à imagem e semelhança do Senhor Eterno. Portanto, quem se levanta para desrespeitar, ferir ou prejudicar o seu próximo, terá que prestar contas com o próprio Deus. Seguindo o texto 7, né? Por isso porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cedro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões
de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seus irmãos à espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Eu entendo como esse por 3 e por 4, eu entendo esse dizer aqui como se Deus avisou 1, 2, não foi só 2, não foi só 3, foram 4 vezes, quer dizer, ele chamou atenção, ele tentou, mas aquelas pessoas continuaram sempre rebeldes e indiferentes ao que Deus falava. O comentário do 11 diz: aniquilou as suas misericórdias. Ao passar o direito de primogenitura Jacó, Israel, Esaú perdeu a bênção de seu pai e deixou de ser escolhido de Deus. Com isso, ele passou a nutrir ódio pelo irmão por seus descendentes. De Esaú surgiram os edomitas, que da mesma forma guardavam grande rancor a ponto de se juntarem aos inimigos para prejudicar Israel. O pecado de Edom foi além da perseguição a Israel. Deus acusou a nação de agir sem misericórdia. Quando o Senhor criou o ser humano, dotou de ternura e afeição. Porém, quando ele deixa a perversidade dominar, o seu ser perde a capacidade de se compadecer e de se colocar no lugar do outro a fim de sentir a sua dor. Por isso, em todas as camadas da nossa sociedade altamente competitiva, pessoas frias e cruéis têm se valido de atos reprováveis para prejudicar o seu semelhante. Distantes de Deus, passam a abrigar no coração sentimentos de inveja, insatisfação, o ódio, quando vem o outro bem. Mas assim como a nação de Edom, aquele que segue no caminho da malignidade está fadado à ruína. Veja o que um sentimento pode levar como consequências para o futuro, né? Ele compromete toda a sua descendência por uma bobagem às vezes. É sempre uma bobagem. Melhor é você perdoar, deixar a pessoa lá com a razão, do que você ter a razão e perder a paz. 12. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Muitos podem pensar que Deus fica indiferente ou não está vendo o mal que está acontecendo. Não, Deus está vendo tudo. Até uma folha que cai de uma árvore tem o conhecimento dele. Por isso, confie em Deus. Entrega para ele as suas ansiedades e o mais Deus fará, tá bom? Que Deus abençoe você. Põe o seu gosto no vídeo. Você está nos ajudando a espalhar esse vídeo pela internet. E manda ele também, compartilha esse vídeo e coloca nos comentários que Deus falou consigo. Compartilhe também conosco. Fique bem.